Estamos aqui, do lado do Rafa também. E para mim é emocionante estar aqui nesse momento agora, porque eu chego nessa sala, eu vejo a sala mais preta. Quando eu falo mais preta, com gente preta. Olho ali no fundo, eu vejo os originários, os donos dessa terra, os indígenas. Quem diria que eu ia chegar na sala e encontrar os pretos, indígenas e os caucasianos também, tudo junto, aqui pra gente poder conversar, né? E confesso que isso para mim é super emocionante, estar aqui nesse momento. Eu sou hoje um preto velho, nascido e criado nessa terra de Belo Horizonte. Quando criança eu já estava envolvido com as festas de congado, então tudo que tinha de congado entrava na minha veia, no meu sangue. Nessa mesma época, ainda criança, eu já estava envolvido com as histórias do candomblé Angola, que também já entrou na minha veia, entrou no meu sangue, porque a minha avó, rezadeira de rosário, benzedeira. Com ela eu aprendi a rezar o rosário. Com a minha mãe, que foi a primeira QED do candomblé Angola, de Belo Horizonte, com ela eu aprendi a rezar o quibuco, que é uma oração interna da gente. Então, criança, eu confesso para vocês também que eu nasci artista, e quando eu falo que eu nasci artista, porque eu só lembro de mim cantando, interpretando, recitando quando criança, aos 5 anos. Eu não sabia nem ler direito, mas já cantava, já recitava, já fazia essas coisas no grupo escolar, nas festas. Aí, se você recita no grupo escolar, a professora acha bonito, leva você para outra escola, leva você para outros lugares, a diretora já te leva para cantar num programa de televisão infantil, ainda na década de 60, que não existia videotape. Então, os programas eram todos ao vivo, os programas de televisão. E ali eu comecei cantando as coisas da época, as coisas de congada, as coisas de candomblé. Um menino de 5 anos poderia falar de Xangô, de Oxóssi, Santa Efigênia, São Benedito, no lugar que ele não era julgado, né? Quem era julgado era o pai e a mãe dele, que era julgado. Ele não, ele estava bem. Então, a minha vida como artista, ela começa misturada ali nessa minha infância de tocar, de cantar. Quando eu falo dessa televisão na época, era mais ou menos, era um exemplo que a gente pode dar, mais ou menos tipo esse programa que a gente tem chamado The Voice Kids. Então eu era um daqueles meninos, assim, The Voice Kids, naquela época. Tinha os programas infantis na década de 60. E o legal que é diferente, né? Hoje eu ensino minhas netas a cantar, mas eu ensino elas a cantar como criança. Ensino elas a cantarem como criança mesmo. Elas podem cantar até uma coisa de adulto, mas é uma criança cantando. Com voz de criança. E quando eu era criança, eu gostei desses meninos do The Voice Kids. É tudo criança, mas canta igual assim, um velho já. Assim, com a voz impostada e tal. Então eu era desses meninos assim. Eu tenho a minha relação ligada diretamente com a matriz africana, ou que seja no reinado, ou que seja no candomblé Angola, que tem, acho que o candomblé Angola faz em Belo Horizonte 60 anos que está em Belo Horizonte, e antes do candomblé Angola, 2 anos antes, chegou o candomblé de Quito. E é isso, a minha história começa assim, toda misturada, tocando, cantando, congado, candomblé, o Jovem Guarda. Normalmente eu cantava pelos cantores pretos da época. Eu cantava Aguinaldo Timóteo, cantava Jorge Ben, cantava Wilson Simonal. Eles eram os escolhidos, já era assim, um exemplo muito grande para mim como artista. Aí eu vim mais ou menos
trilhando nesse caminho aí. Então é isso, esse é mais ou menos a minha história de início com mamãe e vovó. Eu tenho essas duas mulheres na minha vida que eu hoje, atualmente, eu estou num esforço muito grande para mudar dentro de mim a força machista grande que tem dentro de mim, que me atrapalha. E isso atrapalha também as minhas relações. E hoje eu estou fazendo um esforço muito grande para mudar isso. Sempre pensando na minha avó e na minha mãe. Porque foi elas que me direcionaram. Não foi nem papai nem vovó. Foi mamãe e vovó. E essas duas mulheres eu tenho elas comigo de uma forma muito forte em tudo que faço.